Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prende suspeitos de enganar com inteligência artificial a biometria de acesso ao gov.br. O INSS diz que notificou mais de 9 milhões de possíveis vítimas dos descontos criminosos. A direção dos Correios anuncia novas medidas para estancar o prejuízo de quase 3 bilhões de reais. A Bolsa de Valores brasileira atinge a maior pontuação da história. No julgamento do rapper americano Sean Combs, a ex-namorada diz que sofria agressões com frequência. No encontro em Pequim, os presidentes Lula e Xi Jinping criticam o tarifaço de Donald Trump. Morre o ex-presidente uruguaio José Mujica. O técnico Carlo Ancelotti anuncia a data de estreia na seleção brasileira. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal prendeu 3 integrantes de uma quadrilha que burlava a biometria e invadia a plataforma gov.br, que dá acesso a diversos serviços do governo federal. Os investigadores da Polícia Federal detalharam como os bandidos acessavam as contas da plataforma. É nela que o cidadão obtém o CPF, inscrição em programas sociais, detalhes de benefícios previdenciários. De acordo com a PF, a quadrilha manipulava imagens para simular traços faciais dos usuários. Com isso, enganava uma ferramenta de segurança chamada Liveness, utilizada em sistemas de biometria facial para verificar se a imagem capturada pertence a uma pessoa real e viva no momento da autenticação. A quadrilha conseguiu aproximar a imagem falsa daquelas que estão nos bancos de dados da Carteira Nacional de Habilitação e do Tribunal Superior Eleitoral, que alimentam a plataforma GovBR. O banco de dados quem usa é o GovBR. O sistema utiliza aquelas fotos para verificar se a habilitação facial que está sendo feita naquele momento corresponde à foto verdadeira. O que eles fizeram foi burlar o sistema GovBR, adulterando uma imagem que já constava no banco de dados oriundas do TSE e da CNH. A PF disse que os bandidos violavam contas de pessoas mortas e vivas para acessar o sistema Valores a Receber do Banco Central, onde consta dinheiro esquecido em bancos, e para invadir o aplicativo Meu INSS e autorizar empréstimos e descontos de pensionistas e aposentados. Com um único suspeito, os agentes apreenderam 11 celulares. Isso foi em São Paulo, um dos 9 estados onde a PF realizou a operação desde cedo. A PF investiga o tamanho do prejuízo, mas calcula que o grupo invadiu pelo menos 3 mil contas do GovBR. No total, a plataforma tem 167 milhões de usuários. O Ministério da Gestão disse que monitora a plataforma 24 horas por dia e que foi a partir de uma suspeita levantada pelo próprio Ministério que a PF começou a investigação. O Ministério recomenda que todo usuário do GovBR use as ferramentas de segurança, com verificação em 2 etapas, importantes para evitar o roubo de identidade digital. O governo enfatizou que a plataforma GovBR é segura. 9 milhões de aposentados e pensionistas receberam hoje notificação do INSS. Os benefícios de todas essas pessoas sofreram descontos, mas a Previdência ainda não sabe quantos não tinham autorizado o desconto e, portanto, foram vítimas de fraude. No sertão da Paraíba, Francisca afirma que nunca autorizou os descontos e que recebeu o alerta do INSS com preocupação. Faz muito tempo que eu percebo que meu dinheiro está sendo descontado e muito, não é nem pouco não. Nunca autorizei nada. 9 milhões e 400 mil aposentados e pensionistas receberam a mensagem pelo Meu INSS, no aplicativo ou no site do Instituto. Foi identificado desconto de entidade associativa em seu benefício. A partir de amanhã, você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou ligue 135. Para baixar o aplicativo é preciso abrir a loja virtual no celular e procurar por Meu INSS e depois de instalado, entrar com a conta gov.br.
Se você recebeu a mensagem, digite consultar descontos de entidades associativas, na aba do que você precisa, que fica na lupa no canto superior direito da tela, e marque se os débitos foram ou não autorizados. Não é preciso apresentar documentos, depois é só enviar a contestação. As entidades terão até 15 dias úteis para responder. Se não conseguirem comprovar a autorização do beneficiário, terão de devolver o valor, que será direcionado pelo INSS para o segurado. Se não devolverem, a Advocacia Geral da União assumirá o processo. O presidente do INSS admitiu que o processo para devolver o dinheiro para aposentados e pensionistas vai ser longo. Gilberto Valer Júnior disse que a partir de amanhã o governo terá uma dimensão do prejuízo e que só depois vai saber se é possível ressarcir as vítimas apenas com o dinheiro das entidades investigadas, bloqueado pela Justiça, ou se será necessário usar dinheiro dos cofres públicos. Ele deu a declaração em entrevista ao Estúdio I da Globo News. Se 100% desses 9 milhões de aposentados e pensionistas tivessem sido vítimas de fraude, vítimas de crime, teríamos um teto de 5,9 bi a serem devolvidos, ressarcidos para essa população. Com essa notificação, a gente tem a expectativa de que não seja 100% dessas pessoas que tenham sido vítimas de fraude. A gente precisa um pouquinho da responsabilidade de saber 1 bi, 2 bi, 3 bi. Isso está sendo levantado por esse procedimento para que a gente possa fazer um encontro de contas, para que a gente possa pensar de onde vai sair esse dinheiro. Segundo o INSS, as irregularidades começaram em 2019, mas explodiram entre 2023 e 2024, quando os descontos atingiram bilhões de reais por ano. De acordo com a Polícia Federal, os descontos variavam de R$ 20 a R$ 80 por mês. O valor total a ser devolvido a cada segurado vai depender da duração e do valor dos descontos. Por exemplo, um desconto de R$ 48 aplicado no benefício por um ano. Quanto o segurado receberia de volta? 48 multiplicado por 12 meses, R$ 576, corrigido pelo IPCA, o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Iris tem dificuldade em usar o aplicativo. Demorou anos para anotar os descontos ilegais e está ansiosa para saber quanto perdeu. Eu não tenho muito acesso à rede, né, de internet, então não tinha como eu pegar o extrato direto. Só que a gente sente, é tão pouco salário que você recebe, qualquer quantidade que falta, deixa de vir, você sente, né? A direção dos Correios anunciou hoje novas medidas para estancar o prejuízo de quase 3 bilhões de reais. O prejuízo bilionário trouxe de volta o debate sobre o tamanho e a eficiência da empresa estatal, que tem agências em quase todos os 5.567 municípios do país. O déficit do ano passado foi 4 vezes maior do que o do ano anterior. Chegou a 2 bilhões e 600 milhões de reais. Desde 2022, a empresa tem tido prejuízos. O presidente dos Correios afirma que parte do déficit decorre de desembolsos com investimento, 1 bilhão e 600 milhões de reais nos últimos 2 anos em tecnologia, infraestrutura operacional e renovação da frota de veículos. Nós pegamos uma empresa que estava prestes a ser privatizada. Então, uma empresa que estava sucateada, se deixou de investir em inovação. E isso para uma empresa que se pretende ser eficiente na logística, nas entregas, é fundamental. Quando se avalia o balanço da empresa, houve aumento dos custos em mais de 700 milhões de reais, puxados pelo reajuste salarial dos servidores. A empresa afirma que precisou recompor salários defasados e as despesas com pagamento de precatórios. Do outro lado, a receita obtida pela prestação de serviços caiu 335 milhões no ano passado. 85% das agências dos Correios operam no vermelho. Por causa dos prejuízos seguidos, a direção da empresa anunciou um plano de reestruturação para reduzir os custos em 12%. O plano inclui prorrogar o programa de desligamento voluntário, redução da jornada de trabalho com redução proporcional de remuneração,
suspensão das férias a partir de 1º de junho até janeiro do ano que vem, volta de todos os funcionários ao regime de trabalho presencial e venda de imóveis ociosos. A Associação dos Profissionais dos Correios não se opõe ao plano de recuperação, mas cobra mais planejamento e eficiência na gestão dos recursos. E prejuízos elevados nos períodos transmite, né, para o trabalhador uma sensação de insegurança, né, de falta de perspectiva em relação ao seu futuro profissional. O economista Cláudio Frischitach considera que o modelo estatal não tornará os Correios mais eficiente e lucrativo. As empresas estatais, de modo geral, com pouquíssimas exceções, têm muita dificuldade de operarem em mercados competitivos. Os planos que estão sendo aventados, divulgados, PDV, enfim, etc., nós não temos ideia se isso vai ser qual será o resultado líquido ao final. O que nós podemos ter em 2025 são resultados ainda piores quando comparados com 2024. A seguir, um recorde da Bolsa de Valores brasileira. O encontro dos presidentes do Brasil e da China. E a morte do ex-presidente uruguaio José Mujica. Morreu aos 89 anos o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Ele sofria de câncer no esôfago. Antes da eleição para a presidência, Mujica foi guerrilheiro e preso político na ditadura uruguaia. Em uma rede social, o atual presidente do Uruguai escreveu: "Com profunda dor, comunicamos que faleceu o nosso companheiro Pepe Mujica. Presidente, militante, referência e condutor. Vamos sentir muito a sua falta, velho querido. Obrigado por tudo que você nos deu e pelo teu amor profundo pelo povo." Mujica morreu em casa, no sítio em que vivia, na zona rural de Montevidéu. Ano passado, ele foi diagnosticado com um tumor no esôfago. Chegou a fazer radioterapia e uma cirurgia, mas o câncer se espalhou e, em janeiro, ele anunciou que não faria mais tratamento. Há poucos dias, a mulher dele, Lucia Topolansky, disse que Pepe Mujica estava recebendo cuidados paliativos para aliviar a dor. Na América do Sul, outros presidentes se manifestaram. Em nota oficial, o governo brasileiro destacou que Mujica foi um grande amigo do Brasil e um entusiasta do Mercosul, da Unasul e da CELAC, e um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina. No Paraguai, o presidente Santiago Penha disse que, apesar das diferenças ideológicas que os dois tinham, visitou recentemente Mujica e que se tornou amigo dele. E também destacou a busca por uma América do Sul integrada. Cláudia Sheinbaum, presidente do México, disse que Mujica foi um exemplo para a América Latina e para o mundo, pela sabedoria, pensamento e simplicidade. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, escreveu que Mujica acreditou, militou e viveu por um mundo melhor. O Uruguai decretou luto oficial até sexta. O corpo do ex-presidente será velado no Palácio Legislativo. Já o sepultamento terá a simplicidade com que viveu, numa cerimônia discreta, apenas para a família e amigos mais próximos. Antes de morrer, Mujica manifestou o desejo de ser cremado e suas cinzas enterradas ao lado da cadela Manuela, na chácara nos arredores de Montevidéu. Um dos maiores políticos da história contemporânea, José Alberto Mujica Cordano, conhecido como Pepe, nasceu em 1935. Amava seu sítio nos arredores de Montevidéu, seus bichos e a natureza. Era florista de profissão. Filho de pequenos agricultores, perdeu o pai ainda menino e se tornou um jovem indignado com a pobreza e as desigualdades sociais. O Uruguai ainda era democrático quando Mujica entrou para a guerrilha urbana. O movimento de libertação nacional Tupamaro se armou, assaltou e sequestrou em nome do socialismo, inspirado na Revolução Cubana.
Quando a ditadura foi implantada no Uruguai em 1973, ele e alguns de seus companheiros passaram a ser tratados como reféns do governo militar. Ao todo, passou mais de 13 anos na prisão, a maior parte em solitária. A tortura, o confinamento, a sede que o fez beber a própria urina causaram enorme sofrimento, mas não revolta e nem sede de vingança. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. Pepe Mujica foi anistiado e solto com o fim da ditadura militar em 1985. Saiu da prisão profundamente transformado. Já com 50 anos de idade, retomou antigas atividades, plantou e vendeu flores. E fez ainda muito mais. Ajudou a fundar um partido político, o Movimento de Participação Popular. Com 59 anos, foi eleito deputado e depois foi senador, ministro da Agricultura. E se tornou um dos presidentes mais velhos e mais populares do século XXI. Eleito pela coalizão de centro-esquerda Frente Ampla, o ex-guerrilheiro vestiu a faixa presidencial em 2010 e deu seu recado para uma multidão. Derrotados são apenas aqueles que param de lutar. Derrotados são solo aqueles que deixam de lutar. Ao fazer da política sua trincheira, Mujica se tornou um conciliador, qualidade que exibiu nessa conversa com Pedro Bial em sua chácara em 2017. Entendíamos que a luta era por el poder. Não, a luta no sentido mais hondamente progressista é por la civilização humana. Durante o mandato, o país descriminalizou o aborto, aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e legalizou a produção e venda de maconha. Depois da presidência, Mujica se tornou senador 2 vezes. Renunciou ao cargo em 2020, durante a pandemia. No fim do ano passado, o presidente Lula foi ao sítio de Mujica entregar a ele a maior condecoração do governo brasileiro. Pepe já estava muito doente. Numa de suas últimas entrevistas a um jornal uruguaio, Pepe quis deixar um recado. Disse que é fácil ter respeito pelos que pensam de forma parecida com a nossa, mas é preciso aprender que o fundamento da democracia é o respeito por quem pensa diferente. E é para todo mundo que Pepe Mujica deixa uma herança importante de tolerância e resistência, de crença na juventude que faz o futuro. A luta continua por um mundo melhor. Não ao ódio, não à confrontação. Hasta assim. Os presidentes do Brasil e da China se encontraram hoje em Pequim. Lula e Xi Jinping assinaram acordos de cooperação. Foi um grande evento. O presidente chinês Xi Jinping foi ao Peru em novembro inaugurar o porto de Xangai, ao lado da presidente peruana Dina Boluarte. O porto já recebe os maiores navios do mundo. Os investimentos chineses foram de mais de 3 bilhões e meio de dólares. E é uma ligação estratégica da China à América Latina pelo Oceano Pacífico. Pequim quer usá-lo também para exportar soja brasileira, que hoje tem que dar a volta ao mundo ou passar pelo Canal do Panamá. Construído pelos Estados Unidos, devolvido para os panamenhos em 1999, e que nesse ano o presidente americano Donald Trump ameaçou retomar o controle. O Porto de Xangai é a maior obra até agora na América Latina com recursos do Programa de Crescimento Chinês, que está sendo chamado de a Nova Rota da Seda, que financia obras de infraestrutura para conectar a China ao resto do mundo. Em contrapartida, a administração do porto é de exclusividade da empresa estatal chinesa, o que levanta críticas em relação à soberania do Peru e que pode incomodar os Estados Unidos, que tem a América Latina como zona de influência desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Mesmo assim, novos investimentos do projeto de crescimento chinês foram o principal tema de um fórum entre a China e países latino-americanos e caribenhos, hoje aqui em Pequim. O presidente Xi Jinping foi o primeiro a discursar. E numa crítica velada aos Estados Unidos, afirmou que não há vencedores em guerras de tarifas e que bullying e hegemonia levam apenas ao auto-isolamento. Disse que graças à iniciativa da nova Rota da Seda, foram implementados 200 projetos de infraestrutura que criaram mais de 1 milhão de empregos. Citou o Porto de Xangai, no Peru, e defendeu a soberania panamenha no Canal do Panamá. O presidente chinês anunciou uma linha de crédito de 10 bilhões de yuans para que as empresas chinesas façam obras de infraestrutura na América Latina. A oferta em moeda chinesa é mais um passo para tirar do dólar a hegemonia do comércio mundial. O presidente Donald Trump ameaça os países do chamado Bloco dos BRICS, que tem o Brasil e a China, a enfrentar tarifas de 100% caso apoiem qualquer outra moeda para substituir o dólar americano. No discurso no mesmo fórum, o presidente Lula defendeu, mais uma vez, a união dos países latino-americanos e o multilateralismo. Ou nós nos juntamos entre nós e procuramos parceiros que queiram, junto conosco, construir um mundo compartilhado, ou a América Latina tende a continuar sendo uma região que representa a pobreza no mundo de hoje. É importante que a gente compreenda, não depende de ninguém, não depende do presidente Xi Jinping, não presidente dos Estados Unidos, não depende da União Europeia, depende pura e simplesmente se a gente quer ser grande ou a gente quer continuar pequeno. O Brasil não assinou uma carta de intenção de fazer parte da nova Rota da Seda. Outros 148 países, 20 da América Latina e do Caribe, já fizeram. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a ideia do Brasil não é fazer parte do projeto, mas se beneficiar dele. O Brasil tem sua definição autônoma de estratégia de desenvolvimento. E o que se fala de sinergia é isso, é buscar aonde essas estratégias se encontram. Ao fim do dia, o presidente Lula teve um encontro bilateral com o presidente chinês Xi Jinping. A China é a maior parceira comercial brasileira e trava uma guerra tarifária com os Estados Unidos, que são o segundo. Esse é o terceiro encontro entre Lula e Xi em pouco mais de 2 anos de governo. Mas Lula ainda não se reuniu com Donald Trump. O presidente chinês Xi Jinping recebeu o presidente Lula aqui no Palácio do Povo, usado para cerimônias em Pequim. Fica a oeste da Praça da Paz Celestial, conhecida pelos protestos em 1989, duramente esmagados pelo regime autoritário chinês. Lula e Xi participaram da cerimônia em que foram assinados memorandos de cooperação, principalmente nas áreas de finanças, tecnologia e infraestrutura. No discurso, Lula mencionou a criação de rotas para ligar o Brasil ao Porto de Xangai, no Peru, e mais uma vez se mostrou contra a política tarifária de Donald Trump e ressaltou a importância da parceria com a China. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou hoje na maior pontuação da história e a cotação do dólar no menor valor em 7 meses. Os investidores repercutiram a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que na semana passada levou a taxa básica de juros da economia brasileira para o maior nível em quase 2 décadas, 75% ao ano. O texto da ata justifica a decisão de elevar os juros para conter a alta de preços. Na avaliação dos diretores do Copom, o que preocupa é a incerteza do cenário internacional, principalmente por causa da política comercial americana. E também as expectativas de inflação aqui no Brasil acima da meta. A ata diz ainda que a alta dos juros já começa a frear a atividade econômica. Os investidores que buscam nas entrelinhas os próximos passos da política monetária entenderam que o ciclo de alta dos juros pode estar perto do fim. Isso levou a Bolsa de Valores brasileira para o maior nível da história. Claro que a trégua na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China também ajudou. Outra boa notícia foi a queda da inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses. Isso sempre abre espaço para um corte de juros por lá
e também para a vinda de investimento estrangeiro para o Brasil. Com isso, o dólar caiu mais de 1% e fechou em R$ 5,60. É o menor valor desde outubro do ano passado. Isso a gente teve um comunicado do Copom aqui que deu a entender que, olha, já chegou num nível importante a taxa de juros. Isso sinalizou que é daqui para baixo a taxa de juros. Ela vai ficar alta durante um bom tempo, mas tende a cair. E juros para baixo, a gente sabe que bolsa para cima. O recuo do Trump, sem dúvida nenhuma, tem um peso. Cabe notar que os problemas ainda estão na mesa, né? Então a gente tem que também tomar algum cuidado com esse otimismo a respeito desse acordo. Mas, de forma geral, eles resolveram postergar um clima, né? Uma guerra propriamente desenfreada entre Estados Unidos e China. Isso é um bom sinal. Conjunto de notícias positivas nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil também, criaram espaço para o real ganhar força. A seguir, os fenômenos climáticos que estão obrigando populações a se deslocar. Uma ex-namorada afirma no tribunal que sofria agressões frequentes do rapper Sean Combs. A justiça francesa condenou o ator Gérard Depardieu por agressão sexual contra 2 mulheres. Os crimes ocorreram em 2021. Depardieu vai pagar 15 mil euros de indenização para cada vítima, mas foi dispensado de cumprir a pena de 18 meses de prisão por causa da idade e do estado de saúde. Nos Estados Unidos, a ex-namorada do rapper Sean Combs prestou depoimento no segundo dia de julgamento dele. O depoimento da cantora Cassie Ventura durou quase 5 horas. Em 2023, ela levou o bilionário Sean Combs à justiça por estupro e agressão física. No dia seguinte, eles fizeram um acordo e encerraram o processo. Mas foi com base nesse caso que as autoridades começaram a investigar o passado de Combs, também conhecido como Puff ou P. Diddy. Hoje, minutos depois de sentar no banco das testemunhas, grávida de 8 meses do atual marido, Cassie descreveu cenas de violência física, sexual e verbal que permearam os 10 anos de relacionamento com o rapper. Ela contou que conheceu Combs aos 19 anos ao assinar um contrato com a gravadora dele. Depois, começaram a namorar. Quando Cassie tinha 22 anos, o rapper propôs a ela que participasse de festas sexuais. Nelas, o empresário pedia que Cassie usasse drogas e fizesse sexo com outros homens enquanto ele assistia e filmava. Algumas das festas duravam dias. Cassie disse que se sentia humilhada e não conseguia mais se dedicar ao trabalho. Ela queria parar, mas tinha medo de se opor a Combs porque o rapper controlava sua vida, sua carreira e ameaçava divulgar os vídeos. Nas vezes em que reclamou, ela foi punida. Segundo a cantora, os tapas e agressões eram frequentes, a ponto de Cassie dizer que estava acostumada a viver com hematomas pelo corpo. Sean Combs também a trancava fora de casa, escondia a chave de seu carro e o celular. Quando Cassie Ventura entrou no tribunal, P. Diddy se virou para olhar para ela, mas a cantora olhou fixo para frente. Em vários momentos no depoimento, ela chorou. Já ele não mostrou reações. Fez algumas anotações que compartilhou com os advogados. Sean Combs é acusado de tráfico sexual, coerção, fraude, extorsão e transporte ilegal de mulheres para a prostituição. Cassie Ventura é uma das 3 vítimas indicadas no processo. Ela vai continuar o depoimento amanhã. Combs nega as acusações. Um tiroteio entre policiais e traficantes fechou as principais vias expressas do Rio. A linha amarela que liga as zonas norte e oeste foi interditada 10 vezes. Os tiros atingiram prédios de bairros vizinhos ao conjunto de favelas da Maré. Tiago da Silva Fole foi um dos 3 traficantes mortos na operação. Ele era suspeito de envolvimento na morte de 4 policiais e no treinamento de táticas de guerrilha. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio revelou uma dinâmica nova do crime organizado. Até hoje, as autoridades de segurança achavam que traficantes de outros estados usavam favelas do Rio de Janeiro como esconderijo. Mas não é bem assim. A porta era blindada. Não foi fácil, mas a polícia conseguiu entrar.
O apartamento em Guarulhos, na Grande São Paulo, era só uma das pontas de uma investigação que começou na Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. O trabalho dos policiais e promotores mostra o quanto a facção Comando Vermelho já se ramificou pelo Brasil afora. A operação de hoje buscou criminosos de 6 estados e 4 regiões. Segundo a polícia, as armas dos traficantes do Rio são fornecidas até por uma loja da Avenida Faria Lima, em São Paulo, o principal centro financeiro do país. Na denúncia, a figura central dessa imensa rede é Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, conhecido como Da Roça ou Zeus, que está foragido. Primeiro caso conhecido de um traficante de outro estado que recebeu uma área para comandar na cidade do Rio, o berço da facção. Da Roça veio de Rondônia e, de acordo com o inquérito, expulsou milicianos e se tornou o dono da comunidade da Muzema. Tráfico, roubo, cobrança de taxas e serviços dos moradores. As acusações contra Da Roça envolvem grandes quantias, como os mais de 5 milhões de reais dessa planilha. Ou esse pedido no celular, como se fosse uma conversa banal. Na minha conta está faltando 1.672.930. Armamento pesado era comprado no Pix, feito diretamente do traficante para Eduardo Bazana, presidente de um clube de tiro e dono de uma loja de armas em Americana, no interior de São Paulo. Ele foi um dos 10 presos hoje. No Rio, a polícia encontrou um verdadeiro arsenal nesse outro endereço. E foi preciso procurar bastante, porque a casa era grande. Na mansão da Zona Oeste, com piscina e campo de futebol, mora Jonathan Schmidt Janovic, que foi preso acusado de lavar dinheiro do tráfico. Ele tem registro de colecionador, chamado CAC. Também foi preso César Sinigalha Alves. Ele fazia manutenção das armas do bando e mandava vídeos sem a menor cerimônia. Acabando os ajustes do seu fuzil? Eram até 10 fuzis de uma vez só. Como se fosse um trabalho honesto e como se fossem clientes normais, o armeiro passava o maior sermão. Daqui é muito mato que está tendo. Mato, sereno, poeira. Essas peças aqui não são tratadas, rapaz. Olha que dó, que a gente tem um fuzil lindo desse e sendo comido pelo tempo. E ele ainda reclamava quando não pagavam a taxa de teste do equipamento. Não testei, porque falaram que era tão somente limpeza, sem teste. Mas quando pagavam, ele testava. Nós não conseguimos contato com a defesa dos presos na operação. A violência, as guerras e também fenômenos climáticos têm sido responsáveis por um movimento forçado de populações inteiras. Depois da enchente que atingiu Porto Alegre em maio do ano passado, o Daniel decidiu ir embora para Passo Fundo, cidade a cerca de 300 quilômetros da capital gaúcha. Eu não pensei duas vezes, né? Diante de tantas coisas que eu presenciei lá, né? Isso me fez com que eu mudasse, né? Mudasse de vida, né? Mudasse de lugar, mudasse de cidade. Conflitos e guerras ainda são os maiores fatores para os deslocamentos internos no mundo. Hoje, mais de 83 milhões de pessoas são forçadas a se deslocar dentro das fronteiras do próprio país. No Brasil, os desafios são climáticos. As inundações no Rio Grande do Sul causaram o maior deslocamento interno provocado por desastre natural no país, desde o início do monitoramento em 2008. Quase 800 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas, segundo o estudo. Na região norte, a seca provocou outros 35 mil deslocamentos. O pesquisador Vicente Anzelini explica que as mudanças climáticas aceleram esses fenômenos, que devem se tornar mais intensos e imprevisíveis. E acrescentou que nos últimos anos, o número significativo de deslocamentos acontece em um contexto de temperaturas globais em aumento constante. O estudo também aponta a necessidade de se melhorar a capacidade de resposta a fenômenos climáticos. Soluções baseadas na natureza, planejamento urbano adequado e gestão de risco de inundações podem ajudar a diminuir o impacto desses eventos para as populações mais vulneráveis. A Andriele e os filhos vivem há um ano nesse centro humanitário em Canoas. Quando receber a casa definitiva,
não quer voltar para o antigo bairro onde viveu o pesadelo da enchente. O que eu vi, não quero ver nunca mais. Não quero voltar para lá. Quero uma nova vida agora, passar por cima, esquecer tudo que aconteceu e construir, né, minha vida tudo de novo, voltar à minha rotina. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã. Eliana, boa noite. Boa noite, Bonner, Ana Paula, e boa noite para você. A partir de amanhã está aberta a temporada de tempo firme. Olhando para esse mapa fica fácil de entender. O sol predomina em quase todo o país. Do Acre ao oeste do Rio Grande do Norte e até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre e Curitiba, mínimas de 14 graus. São Paulo e Belo Horizonte, com 13 graus, podem ter a manhã mais fria do ano até agora. No Rio de Janeiro e em Brasília, previsão de 16 graus amanhã cedo. Já à tarde, as temperaturas sobem. Chegam aos 22 graus em Curitiba, 24 e 25 em BH, Brasília e São Paulo, enquanto em Porto Alegre e no Rio esquenta mais, 27 e 28 graus. Em Porto Velho, Cuiabá, Teresina e Palmas, os termômetros variam de 33 a 36 graus. E só Porto Velho pode ter alguma chuva. Mesmo assim, é pouca e isolada. Bem diferente do extremo norte do Brasil, que está na área de temporal. Há risco de alagamento, principalmente no Amazonas, do Rio Grande do Norte a Pernambuco e na Bahia. E no litoral baiano também tem possibilidade de deslizamento. Tem chovido muito por lá. Em Salvador, por exemplo, amanhã estão previstos 35 milímetros de chuva. Nesse mês, já choveu 284 milímetros. A cidade deve atingir a média de maio nos próximos dias. Outra região chuvosa na Bahia é a de Ilhéus, com 50 milímetros de chuva amanhã. Em Boa Vista e Manaus também deve chover bastante. Assim como em Macapá, Belém, São Luís, Natal, João Pessoa e Recife. Esse período é chuvoso mesmo nessas cidades. Até por isso, a chuva vai persistir pelo menos até o início da próxima semana, nesta faixa, que vai do Amazonas ao litoral do Maranhão e também no leste nordestino, ao contrário de grande parte do país que terá dias mais secos. E com o veranico que eu comentei aqui ontem, ele foi confirmado hoje. Começa amanhã e vai até o dia 20 de maio, com temperaturas de 3 a 5 graus acima da média na faixa laranja do mapa. E mais de 5 graus acima do normal para o mês, na cor vermelha. Bonner e Ana Paula. Obrigada, Eliana. Boa noite. A Câmara dos Deputados ingressou com uma ação no STF pela suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem do PL. A Câmara quer que prevaleçam os votos dos 315 deputados que decidiram suspender a ação penal e argumenta que a harmonia entre os poderes depende da preservação das decisões parlamentares para não comprometer o equilíbrio institucional. O deputado Ramagem foi alvo de ação penal por supostos crimes cometidos no exercício da função pública. O plenário do Supremo deverá julgar essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. A seguir, a data da estreia de Carlo Ancelotti na seleção. A seleção brasileira feminina de futebol vai ter a Marta de volta. O técnico Arthur Elias convocou 26 jogadores ou jogadoras para 2 amistosos contra o Japão. E a maior novidade foi o retorno da atacante de 39 anos que joga no Orlando Pride dos Estados Unidos. A Marta não era chamada desde os Jogos Olímpicos de Paris no ano passado. E o técnico Carlo Ancelotti confirmou que vai assumir a seleção brasileira masculina no fim do mês. Foram 18 minutos de entrevista coletiva, quase todos voltados para a ida de Carlo Ancelotti à seleção brasileira. O treinador não entrou em detalhes sobre como será o novo trabalho. É oficial e desde o dia 26 sou o treinador do Brasil. Ancelotti disse que só decidiu falar sobre o futuro porque a CBF fez o anúncio ontem e que a partir do dia 26 de maio ele será o novo técnico do Brasil. Um desafio importante, mas até lá seguirá à frente do Real Madrid e estará focado na reta final do contrato. Tramo final. O clube ainda não se pronunciou sobre a saída de Ancelotti.
mesmo após as confirmações da CBF e do próprio treinador. Real Madrid sacará o comunicado quando ele... Sobre isso, ele afirmou que o clube vai se posicionar quando quiser e que não há nenhum problema. Nenhum tipo de problema. Apesar de afirmar que está 100% focado no Real Madrid, Carlo Ancelotti tem um encontro previsto para esta quinta-feira aqui em Madrid com os dirigentes da CBF, Rodrigo Caetano e Juan. O objetivo é alinhar o início de trabalho do técnico italiano à frente da seleção. Um dos assuntos será a pré-lista de convocados para os compromissos contra o Equador e o Paraguai em junho pelas eliminatórias da Copa. Eu sei perfeitamente como vão ser estas 2 semanas, que há que preparar o partido de amanhã, o partido de sábado. Quando perguntado sobre isso, Ancelotti esquivou. Disse que os próximos dias vão ser de preparação para os jogos do Real Madrid e que a partir do dia 26 vai ter outras coisas para fazer. O dia 26 terei outra coisa que fazer e lo pensarei. São 15 títulos conquistados nas 2 passagens pela equipe espanhola. Mil graças a este equipo, a este clube. É por isso que ele fez questão de agradecer ao clube e afirmar que vai ser torcedor do Real Madrid para sempre. Todo o carinho do mundo, serei um aficionado do Real Madrid por toda a vida. Nas palavras de Ancelotti, o futebol, assim como a vida, é uma aventura que tem começo e fim. Porque o futebol, como na vida, são aventuras que começam e que terminam. E a nova aventura, que vai ter início daqui a 2 semanas, mira o Hexa como um final feliz. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.